modo geral, um município mais competitivo é aquele que ao longo dos anos consegue promover melhoras constantes em seus indicadores finalísticos, ou seja, aqueles indicadores que de fato traduzem o bem-estar gerado para a população. O ranking de competitividade dos municípios ele segue o mesmo recorte da Frente Nacional dos Prefeitos, ou seja, a gente tem aqui os 411 municípios mais populosos do Brasil. Aqui a gente vai trazer 3 dimensões, 13 pilares e 65 indicadores para que assim a gente possa ter essa visão sistêmica dos municípios que são retratados aqui no estudo. Na primeira dimensão de instituições, nós vamos ter um olhar mais apurado para questões mais internas da gestão do município, olhando para os pilares de sustentabilidade fiscal e também para a questão de funcionamento da máquina pública. Depois, passamos para a dimensão de sociedade, no qual aqui tratamos das questões mais cotidianas do município, olhando para os pilares de acesso e qualidade da saúde, acesso e qualidade da educação, saneamento, meio ambiente e também a questão da segurança pública. Por fim, na dimensão de economia, tratamos do ambiente econômico do município, olhando para os pilares de capital humano, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico e também a questão das telecomunicações. O ranking apresenta 3 principais objetivos. Primeiro, ele se constitui como uma ferramenta de accountability, ou seja, com essa possibilidade de a gente conseguir ter uma avaliação por parte da população da gestão pública local. Segundo, o ranking também se constitui como uma poderosa ferramenta de atração de investimentos, no qual tanto os municípios tentam projetar seus pontos positivos e até aqueles de maior incremento para atrair investimentos para suas localidades, e também as empresas que utilizam o ranking como guia para saber onde alocar seus investimentos. E o terceiro ponto, muito importante, é o ranking como uma poderosa ferramenta de gestão pública. O ranking ele joga luz nos reais desafios dos municípios e também naqueles pontos positivos, para que a gente consiga assim trabalhar com políticas públicas ainda mais assertivas e de fato resolver as mazelas mais estruturais do país. Como vocês já sabem, o ranking de competitividade dos municípios é composto por 3 dimensões. Primeiramente temos a dimensão sociedade, que corresponde a 42,4% de todo o peso do ranking, a dimensão economia, que corresponde a 38,1% do peso de todos os indicadores do ranking, e a dimensão instituições, que corresponde a 19,5% de todo o peso do ranking. O pilar mais pesado hoje é justamente o de inovação e dinamismo econômico, dada toda a relevância que esse tema tem na dinâmica dos municípios no Brasil hoje. Também, de extrema relevância, temos os pilares que tratam de saúde e de educação, que somados representam ali pesos extremamente relevantes quando a gente olha para o ranking. Neste ano, temos algumas novidades no ranking de competitividade dos municípios. Incluímos 11 novos indicadores nas dimensões de instituições e sociedade. O grande destaque dessa alteração metodológica é a inclusão de um novo pilar, com 5 indicadores. Este pilar é o pilar de meio ambiente. A inclusão desse novo pilar é dada a importância desse tema na atualidade. A integração das visões ISD e ODS ao ranking de competitividade dos municípios gerou algumas alterações na composição dos seus pilares e indicadores. O pilar saneamento teve alteração metodológica no indicador perdas no abastecimento de água. A partir de agora, a temática perda de água será tratada separadamente em 2 indicadores: perdas na distribuição de água e perdas no faturamento de água. Por outro lado, houve a criação de um novo pilar, o pilar meio ambiente, composto por 5 indicadores que tratam das temáticas da gestão das emissões de gases do efeito estufa, cobertura florestal, desmatamento e áreas recuperadas. Como já explicamos metodologia e estamos nos aproximando dos resultados, é um bom momento para falarmos sobre olhares diferentes para realidades diferentes. É preciso ter um olhar crítico nessa comparação. O ranking é como uma foto tirada de um momento específico, mas para além desse momento, é preciso olhar para o movimento ao longo do tempo, para se medir os ganhos e os desafios que permanecem na cidade. A região sudeste concentra na média as melhores colocações do ranking, mas parte desse desempenho também está ligado a fatores históricos da região, que tem a maior população do Brasil e teve ao longo do tempo um maior desenvolvimento econômico. Ainda assim, mesmo no sudeste, há disparidades intra-regionais. Já a região norte e nordeste concentram um desempenho mais baixo, com dificuldades relacionadas à autonomia financeira e recursos técnicos. Não é como olhar a tabela de um campeonato. É preciso entender contextos e buscar grupos de comparações mais adequados. Até por isso, o ranking traz recortes por região geográfica e por estados, em que as cidades têm realidades socioeconômicas e institucionais mais parecidas. Acesse o ranking e leve isso em consideração ao comparar o seu município com outras cidades.
Antes de entrarmos especificamente nos resultados, é muito importante mencionar que para a construção das análises do ranking foram utilizados dados dos anos base 2018, 2019 e 2020. Ou seja, temos no ranking os efeitos da pandemia, mas também utilizamos dados e informações de períodos pré-pandemia, como os anos de 2018 e 2019. Antes de entrarmos e falarmos especificamente sobre alguma cidade, eu gostaria de trazer aqui algumas informações gerais por temática do ranking. Falando especificamente sobre a temática de destinação do lixo, vemos que aproximadamente 70% deles destinam lixo de maneira adequada, ou seja, sem lixões e com aterro sanitário controlado. No entanto, o outro lado dessa moeda é que aproximadamente 25% dos municípios não fazem destinação adequada do lixo no Brasil. Falando agora da temática de tempo de abertura de empresas. Ao analisarmos os dados disponíveis para esse indicador, vemos que aproximadamente 85% dos municípios considerados têm um tempo de abertura de empresa acima de 48 horas. 52,9% dos municípios considerados para essa análise têm um tempo de abertura de empresa acima de 72 horas. Uma outra temática importante de analisarmos nesse momento é a cobertura vacinal da população. 36% dos municípios analisados têm uma cobertura vacinal da população-alvo abaixo de 60%. Verificamos também que para aproximadamente 11% dessa população, a cobertura vacinal é abaixo de 40%. Outro tema para ser analisado com cuidado é a desnutrição infantil nos municípios da análise. Aproximadamente 1/3 dos municípios considerados no escopo desse trabalho apresentam aproximadamente 3% da sua população infantil com desnutrição. Por último, ao analisarmos a temática de escolas em tempo integral, verificamos que, da totalidade da amostra analisada pelo ranking de competitividade dos municípios, somente 18 municípios têm pelo menos 1/4 de suas escolas de ensino fundamental em tempo integral. Falando agora especificamente sobre os 5 municípios que ocupam as primeiras posições do ranking de competitividade dos municípios, temos, em primeiro lugar, o município de Barueri, do estado de São Paulo, e em segundo, o município de São Caetano do Sul, também do estado de São Paulo. Para completar os 5 municípios, temos agora 3 capitais ocupando as 5 primeiras posições do ranking. Em terceiro lugar, temos o município de Florianópolis, do estado de Santa Catarina. Depois, temos o município de São Paulo, capital do estado de São Paulo. E, ocupando a 5ª posição, temos o município de Vitória, do Espírito Santo. Gostaríamos também de destacar e parabenizar os 5 municípios com maior avanço no ranking de competitividade dos municípios de 2021, se comparado ao ranking de competitividade dos municípios de 2020. O primeiro deles é Macaé, do estado do Rio de Janeiro. Depois, temos o município de Ji-Paraná, da região norte, estado de Rondônia, seguido pelo município de Ourinhos, do estado de São Paulo, Araucária, do estado do Paraná e, por último, Mairiporã, do estado de São Paulo. Parabéns! Ao se analisar os resultados por dimensões, verificamos que na primeira dimensão, instituições, todos os 5 municípios com melhor desempenho pertencem a estados do sul ou sudeste do país. Ao se analisar os resultados da segunda dimensão, sociedade, verificamos que todos os 5 municípios com melhor desempenho nesta dimensão pertencem ao estado de São Paulo. Por fim, ao se analisar os resultados da terceira dimensão, economia, verifica-se que todos os 5 municípios com melhor desempenho nesta dimensão já compunham este grupo na última edição. Barueri, em São Paulo, Florianópolis, em Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo, São Paulo, capital, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Primeiro, o município mais bem posicionado da região norte é a capital do Tocantins, Palmas, que ocupa a posição de número 61, sendo o único município da região que figura entre os 100 municípios mais bem posicionados do ranking. Na sequência, a região Nordeste apresenta 2 municípios entre os 100 municípios do país com maior desempenho no ranking. São eles: Recife, ocupando a posição de número 55, e Sobral, ocupando a posição de número 83.
Goiânia, Três Lagoas e Campo Grande são os 3 representantes da região Centro-Oeste entre os 100 municípios com melhor desempenho no ranking. Como já visto, a região Sudeste ocupa 4 entre as 5 melhores posições no ranking geral. Isso demonstra que a região Sudeste ocupa parcela predominante entre as melhores posições. Como exemplo adicional, observa-se que, entre os 100 municípios mais bem posicionados no ranking geral, 65 municípios pertencem à região Sudeste. Por fim, a região Sul do país apresenta também ótimo desempenho no ranking de competitividade, ocupando inclusive 4 entre as 10 melhores posições no ranking geral.